Olá, senhores. Dando continuidade à nossa disciplina, nós estamos estudando a cessação, a dissolução do contrato de emprego. Na aula passada, vimos algumas hipóteses de justa causa previstas na CLT. E antes de superar esse ponto, precisamos analisar ainda outras hipóteses de justa causa que também são recorrentes no nosso dia a dia. Vamos à lousa. A próxima hipótese de justa causa que merece atenção é a violação de segredo de empresa. Essa violação ocorre quando o empregado divulga marcas, patentes ou mesmo fórmulas do seu empregador e sem o seu consentimento, é claro. Querem ver um exemplo? Imaginem que eu, Sumerli, trabalhe para a Coca-Cola, que é uma empresa de renome em nosso país. Imaginem agora que um belo dia eu simplesmente surte e divulgue a fórmula, o passo a passo para a fabricação do refrigerante sem a devida autorização do meu empregador. Nesse caso, temos uma situação de justa causa por violação de segredo de empresa. Vejam que despedir por justa causa será pouco para o meu empregador. O sujeito vai querer me matar. Mas como matar não pode, é crime previsto no Código Penal, artigo 121, ele vai ter que se contentar em me despedir por justa causa. Voltemos à lousa, no mesmo slide. Prosseguindo, temos a indisciplina. A indisciplina é o descumprimento de ordens gerais do serviço. É o que ocorre, por exemplo, quando o empregado descumpre ordens gerais dadas pelo seu empregador, como aquelas contidas no regulamento da empresa, nas ordens de serviço e mesmo nas circulares. A questão aqui é o descumprimento de ordens gerais. Outro exemplo mais específico. Empregado que se recusa a ser revistado ao sair da empresa. Embora a revista tenha que ser feita com muita cautela, para não constranger o empregado, é plenamente normal que, a depender da atividade desenvolvida, o empregador crie rotinas de revista. Ok? Próxima hipótese de justa causa. Lousa. Insubordinação. Muito cuidado aqui. Não podemos confundir indisciplina, que acabamos de falar, com insubordinação. A insubordinação diz respeito ao descumprimento de ordens pessoais de serviço. Ao contrário da indisciplina, o empregado não descumpre ordens gerais, mas descumpre ordens específicas do seu chefe. Ordens essas, é claro, relacionadas ao serviço. É o caso, por exemplo, do empregado não fazer o serviço que lhe foi determinado em certo dia. Nós sabemos que o empregador tem o chamado poder de direção. É ele quem vai determinar qual atividade deve ser desenvolvida por seu empregado. Ok? Aí, os senhores podem se perguntar, Samerli, e se meu chefe me mandar falsificar uma assinatura? O que acontece? Nesse caso, eu fico entre a cruz e a espada, porque se eu falsificar, estarei cometendo um crime previsto lá no Código Penal. E se não falsificar, posso ser despedido por justa causa, por insubordinação. Nesse caso, o que eu faço? Vejam que esse tipo de situação pode acontecer. É por isso que o empregado pode e deve não cumprir a determinação se a ordem for imoral ou ilegal. Nessa hipótese de ordens ilegais ou imorais, a não realização da tarefa pelo empregado não configura justa causa. Certo? Apenas para frisar, não confundam indisciplina com insubordinação. Isso provavelmente será objeto de avaliação. Prosseguindo, a última hipótese de justa causa que vamos analisar. Lousa. Abandono de emprego. O abandono de emprego, meus caros, pressupõe dois requisitos. O primeiro, que é um elemento objetivo, pressupõe que haja faltas no serviço durante certo período de tempo, faltas habituais. E o segundo requisito, que é o elemento subjetivo, exige que se verifique a clara intenção do empregado de não mais retornar ao seu emprego. É o que nós denominamos de ânimos de abandonar. Observem que, no caso, para que se verifique o abandono de emprego, para fins de justa causa, é preciso que haja a prova do abandono.
Até mesmo porque, no direito, tudo que for alegado precisa ser provado. Fato alegado e não provado é um fato inexistente. Quanto ao primeiro requisito, as faltas habituais ao serviço, é importante observarmos que existe hoje uma orientação jurisprudencial no sentido que diz que é necessário faltas por um período mínimo de 30 dias para que se verifique o abandono. De acordo com os tribunais, é até possível a caracterização antes desse período de 30 dias, mas desde que seja comprovado que o empregado não mais tenha interesse de retornar ao trabalho. Quanto ao segundo requisito, qual seja a intenção de não mais retornar ao serviço, é comum que o empregador envie carta com aviso de recebimento ao empregado para que retorne ao trabalho, sob pena de caracterização de abandono de emprego. Em suma, a caracterização do abandono de emprego pressupõe esses dois requisitos: faltas habituais ao serviço e a intenção de não mais retornar ao seu labor. Pois bem, meus caros, acabamos de analisar algumas situações, algumas hipóteses de justa causa previstas na CLT. Resumindo, recapitulando, nós estamos estudando a cessação, a dissolução, a extinção, o fim do contrato de emprego. Até o momento, analisamos situações em que o contrato de emprego termina por vontade do empregador, que são as hipóteses de dispensa sem justa causa e com justa causa, como acabamos de falar. Nessas duas situações, dispensa por justa causa e sem justa causa, nós temos um elemento em comum. O contrato termina por vontade do empregador, por vontade do patrão. Ocorre que, por vezes, o contrato de emprego pode se encerrar por outros modos, que não sejam necessariamente por decisão do patrão. São essas hipóteses que passaremos a analisar. Lousa. Passamos a estudar, nesse momento, as situações em que o contrato de emprego se encerra por decisão do empregado. E a primeira situação em que o contrato de emprego se encerra por vontade do empregado é o pedido de demissão. Ao contrário da dispensa, o pedido de demissão é ato unilateral do empregado. Assim, o pedido de demissão nada mais é do que o aviso que o empregado faz ao seu empregador de que não mais deseja trabalhar para ele, naquela empresa. Exemplo: eu, Sumerli, sou empregado de uma determinada multinacional, com salário de R$5.000 mensais. Recebi uma nova proposta para trabalhar em outra multinacional, com salário de R$15.000 mensais. O que eu faço? Peço demissão. Olha, foi muito bom enquanto durou, mas, como já dizia a canção, acho que do Nelson Ned, mas tudo passa, tudo passará. Eu, como cantor, sou um excelente servente de pedreiro. Bom, continuando, o que é importante sabermos quanto ao pedido de demissão são as suas consequências. Nesse sentido, o empregado que pedir demissão terá direito ao 13º salário proporcional, férias vencidas e proporcionais com seu respectivo 1/3. Tomem nota, no caso da demissão, o empregado não tem direito às guias de seguro-desemprego, não tem direito ao levantamento do fundo de garantia sobre o tempo de serviço e tampouco à indenização de 40% sobre o recolhimento desse FGTS. O empregado ainda é obrigado a conceder o aviso prévio ao empregador, sob pena de desconto no momento da rescisão. Vamos estudar isso nas aulas sobre aviso prévio. Prosseguindo, lousa. A próxima hipótese de extinção do contrato de emprego, por decisão do empregado, é a chamada rescisão indireta, também conhecida por dispensa indireta. As hipóteses de rescisão indireta, como veremos, estão elencadas no artigo 483 da CLT. A rescisão indireta, meus caros, como já falamos, é o fim do contrato de trabalho por decisão do empregado. Mas isso ocorre, tomem nota, porque o empregador comete justa causa, ou seja, o empregado, em razão de faltas cometidas pelo empregador, foi levado a pedir o fim do contrato de emprego. As hipóteses de rescisão indireta estão previstas no artigo 483 da CLT, como falamos. Vamos analisar algumas dessas hipóteses.
Lousa. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando, a linha A, forem exigidos serviços superiores às suas forças, serviços defesos proibidos por lei e serviços contrários aos bons costumes, ou ainda, quando forem exigidos serviços alheios ao contrato de trabalho previamente pactuado. Exemplo. Existem dispositivos na CLT que condicionam o trabalho da mulher e de pessoas menores de idade, limitando a quantidade de esforço físico que eles podem suportar. O empregador que descumprir essa norma protetiva está cometendo justa causa com base na linha A que acabamos de analisar. Outro exemplo. Sumerli foi contratado como advogado da empresa X. Meu empregador quer me mandar embora, me despedir. Só que não tem motivo. O correto, não havendo motivo, é a dispensa sem justa causa. A questão, o problema, é que a dispensa sem justa causa é mais onerosa, ela é mais cara para o empregador. O que o empregador faz? Ele tenta burlar uma justa causa. Vira para mim e diz, olha Sumerli, a partir de hoje, além do seu trabalho como advogado, você terá a obrigação de descarregar 100 sacos de cimentos por dia. E, nesse caso, nem que eu quisesse, né? A minha pequena estrutura física não me permite tamanha proeza. Resumindo, o empregador me manda embora por insubordinação, ou seja, descumprimento de ordens específicas. Eu não quis carregar os 100 sacos de cimento, né? Nem podia, coitado. Ora, nesse caso, a falta não foi cometida por mim, Sumerli, mas por meu empregador, que me sujeitou a serviços superiores às minhas forças, além de serem alheios ao meu contrato de emprego, que era desempenhar serviços advocatícios. Próxima hipótese de justa causa para rescisão indireta. Lousa. Temos aqui a linha B. Também haverá rescisão indireta quando o empregado for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Esse rigor excessivo pode ser melhor observado quando houver tratamento diferenciado entre um empregado e outro que se encontre na mesma situação. Ambos os empregados cometeram uma falta, a mesma falta, mas o empregador puniu de forma severa apenas um deles. Nesse caso, teremos o chamado rigor excessivo, hábil a caracterizar a rescisão indireta e falta do empregador. Próxima situação, lousa. Há justa causa do empregador quando o empregado correr perigo manifesto de mal considerável. Há justa causa do empregador quando o empregado correr perigo manifesto de mal considerável. É o que ocorre, por exemplo, quando o empregador exige do empregado que o trabalho se dê em local que coloque em risco a sua saúde, a sua vida ou mesmo a sua integridade física. Vejam, portanto, que as alíneas do artigo 483 da CLT trazem faltas cometidas pelo empregador, pelo patrão. Faltas essas que podem ser utilizadas como justa causa para fins de rescisão indireta. Assim, na videoaula, como eu disse, não temos tempo suficiente para falar de todas as hipóteses de rescisão indireta. Em casa, porém, é necessário que vocês leiam o artigo na íntegra. Havendo dúvidas, não deixe de postá-las no fórum de discussão dessa unidade. Para encerrar a rescisão indireta, é imprescindível mais uma informação. Qual a consequência de se reconhecer uma rescisão indireta? Alguém arrisca? A consequência do reconhecimento da rescisão indireta são as verbas trabalhistas que o empregado terá direito, que são praticamente as mesmas de uma dispensa sem justa causa. Logo, reconhecida a rescisão indireta, o empregado terá direito ao pagamento do aviso prévio, férias proporcionais, 13º proporcional, levantamento de fundo de garantia e multa de 40% sobre os valores recolhidos do fundo de garantia, ok? São praticamente as mesmas verbas da dispensa sem justa causa. Lousa. Por fim, a última possibilidade de dissolução, de extinção do contrato de emprego por decisão do empregado é a aposentadoria.
momento em que ele, o empregado, se desliga do seu empregador. Essas, meus caros, são as 3 hipóteses de extinção do contrato de emprego por decisão do empregado: pedido de demissão, rescisão indireta e aposentadoria. Prosseguindo, precisamos analisar as hipóteses em que o contrato de emprego será extinto por desaparecimento de uma das partes. Lousa. O contrato de emprego poderá ser extinto por desaparecimento de uma das partes nas seguintes situações. Situações um pouco óbvias, né? Primeiro, morte do empregado, né? Claro. Morte do empregador, pessoa física, e, por fim, pela extinção da empresa. Faremos pequenas considerações sobre essas 3 situações. Primeiro, morte do empregado. Ora, com a morte do empregado, o contrato é automaticamente extinto. O contrato de trabalho é pessoal. Lembrem do requisito da pessoalidade na relação de emprego. Subiu no telhado, fez a curva, passou dessa para uma melhor, morreu. Qual a consequência? Extinção do contrato de emprego. Alguns direitos do empregado, porém, passam para os seus herdeiros, como o fundo de garantia, os salários e eventuais férias. Segunda situação. Morte do empregador que seja pessoa física. É o que ocorre nas situações lá do empresário individual, que serão melhor estudadas nas aulas de direito empresarial. Nesse caso, há uma peculiaridade. Se as atividades da empresa individual se encerrar, o contrato é extinto. Contudo, se alguém continua as atividades, o empregado pode optar por continuar trabalhando ou não. Por fim, o contrato também será extinto com a extinção da empresa, o que pode se dar tanto pela falência, né, que são aquelas situações em que a pessoa jurídica quebra, nós vamos estudar também nas aulas de direito empresarial essa hipótese de falência, como pode se dar também pelo encerramento das atividades da pessoa jurídica, da empresa, de forma voluntária. Nesses casos, o empregado faz jus a todos aqueles direitos previstos na legislação. Essas são as hipóteses de extinção do contrato de emprego por desaparecimento de uma das partes. Prosseguindo, o contrato de emprego ainda pode ser extinto por mútuo acordo entre as partes, consentimento. Essa hipótese foi incluída com a reforma trabalhista de 2017. Vamos à lousa. Quanto à extinção do contrato de emprego por acordo entre as partes, precisamos analisar o que diz o artigo 484-A da CLT. Vamos a ele. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas. Prestem atenção, a grande novidade está aí. Inciso 1. Por metade, o aviso prévio, se indenizado, e a indenização sobre o saldo do fundo de garantia do tempo de serviço. Né? Terá direito a 50% dessas 2 verbas. Inciso 2º, na integralidade, as demais verbas trabalhistas. Vejam que o fato da rescisão ser amigável reduz os custos de algumas verbas trabalhistas, que são pagas pela metade. O parágrafo 1º, por sua vez, vai dizer que o empregado pode sacar o FGTS, mas não integralmente. Só pode haver o saque de, no máximo, 80% do valor dos depósitos. Já o parágrafo 2º vai dizer que, na hipótese de mútuo acordo para extinção do contrato de trabalho, não haverá liberação do seguro-desemprego ao empregado. Essas são as principais hipóteses de cessação, de fim do contrato de emprego. Recapitulando, nós vimos que o contrato de emprego pode ser extinto, primeiro, por vontade unilateral do empregador, situações de dispensa por justa causa e sem justa causa. Segundo, o contrato pode ser extinto por decisão do empregado, que são os casos de pedido de demissão, rescisão indireta e aposentadoria. Terceiro, o contrato pode ser extinto por desaparecimento de uma das partes, morte do empregado, morte do empregador pessoa física ou extinção da empresa. E por fim, analisamos ainda que o contrato também pode ser extinto por mútuo acordo entre as partes. Ok? Pois bem, meus caros, por hoje é o suficiente. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.